Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 18, Obsessão. Estamos acompanhando vários quadros em que o André Luiz está tendo aula sobre o processo de obsessão e o processo de trabalhos de desobsessão. Está dando para ouvir aí no fundo aí? Tranquilo aí? Bom, o orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas como quem desejasse socorrer-me, com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema desse exige soluções diferentes. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsediado, fixam apenas o imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como rebentar de um instante para o outro algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida comum? Como que nossas escolhas, elas são ligadas ao movimento da vida, e muitas vezes a gente não vê as consequências que elas podem gerar. Graças a Deus, talvez nessa encarnação, nossas atitudes não chegam a ser tão fortes para criar vínculos dessa natureza. Mas também já fizemos, porque todos nós somos bem acompanhados espiritualmente. Muitos espíritos do passado ainda não nos perdoaram. Não estamos num processo perturbado desse, porque nós hoje estamos na linha do quê? Do bem. O que facilita muito a nossa libertação perante os problemas da vida, né? Então, mas todos, a gente vê muito nos jornais atuais, nessa época tão perturbada, as escolhas deprimentes de muitos companheiros que vão fazer o reflexo dessa realidade. Assassinatos das esposas dos maridos, né? Quantas são as circunstâncias que podem gerar dramas dolorosos, né? Porque todo problema psiquiátrico, o mesmo problema comum, ele tem um acesso espiritual no processo. Nossas perturbações, nós temos companhias espirituais que não nos perdoaram o passado e podem chegar em quadros deprimentes como esse, né? Que a psiquiatria não consegue compreender e acha que medicamentos podem solucionar casos que só reencarnações vão facilitar a solução deles, né? Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união
permanece o preço do resgate indispensável. E algumas vezes, na nossa existência atual, esses problemas já existiram e hoje já estão amenizados pelo processo reencarnatório, onde você recebe os espíritos mais saudáveis, como filhos, já não estão muito perturbados como estavam antes. Por isso que a reencarnação, ela é método de transformação e de cura. Muitas vezes a gente não compreende, mas a própria reencarnação, ela é a cura de processos complicados na existência. Abortos feitos, perseguições, quando já tivemos escravos, guerras, lutas de várias ordens, de cunho afetivo, sexual, né? Por isso, quando a gente olha os companheiros hoje, na inconsciência da lei de causa e efeito, na inconsciência da imortalidade, acham que pode fazer as coisas e não veem que existe uma justiça no universo educadora e vai educar todos nós, fazendo-nos recolher o plantio lançado. A gente falou de forma muito inconsciente, inconsequente, né, Santana? Isso mesmo. As pessoas, a gente vai fazendo as coisas como se isso não fosse ter uma repercussão lá na frente, né? Então, eu estava no trânsito, aí eu vi uma frase no carro, assim, né? Que a gente sempre lê, né? Aí, falando assim, a impunidade não existe. E se você for analisar bem, né? Existe. A punição vai chegar, o processo educativo vai chegar. A punição, porque não é punição. Apesar da dor estar presente em muitas coisas, mas não é punição. É educação. Infelizmente, o sofrimento, ele é muito educador nos limites de quem não tem consciência. Só o sofrimento, né, pode paralisar determinadas durezas de coração, onde muitas vezes a orientação, a educação não funcionou. E infelizmente a coisa é assim. Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Pode acontecer? Pode. Mas é raro. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor. Ou, então, encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao estabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se, então, que... Então, muitas das nossas reencarnações são princípios de melhoria espiritual que só em 3, 4 reencarnações a coisa vai se ajustar. Principalmente quando o processo é pesado. Eu fiquei com uma dúvida. Lá no livro Futuro Espiritual da Terra, aí eles falam quando ela diz que Jesus decretou, né, estabeleceu que reencarnasse a partir de 2000, não reencarnaria mais espírito. Trevosos. Isso. Mas acontece que aí a André nos fala, mas é isso que nós vemos ali, né? Demonstrando o contrário do que você fala. Aí eu fiquei pensando, e esses espíritos? Eles são do umbral. Não, ele fala que seria que esses espíritos reencarnaram antes de 2000. Cadê esses meninos de 13, 12 anos cometendo coisas tão violentas? Mudou? São umbralinos. Os trevosos são chefes de falange. Mas mudou a lei? Porque vamos dizer que na medida que o mundo começa a melhorar, vai fechando as portas para determinados espíritos nascerem. Não quer dizer que é completo, não.
Tem suas exceções. Mas, por exemplo, tem pessoas que querem nascer cegas. A própria ciência vai efetivar soluções da cegueira no germe do DNA. A pessoa quer nascer paraplégica, o Zé Gotinha já está em tudo quanto é lugar. Vai chegando uma hora que o desenvolvimento vai ser tão grande que as portas para determinados espíritos não entram mais. E, felizmente ou infelizmente, quem não sabe como é que avalia isso, os espíritos das trevas mesmo, que são poucos espíritos hoje. Tem pessoas más? Tem. Tendências más? Tem. Mas é raro a possibilidade deles nascerem no planeta daqui para frente. Do ano 2000 para cá, está diminuindo demasiadamente a presença desse espírito, mas os umbralinos vieram em massa. Por isso que a Terra é um umbral. Por isso que está tendo tanta coisa boa. O trevoso, ele é chefe de falange. Ele não é só mal com uma pessoa, não. Ele comanda o mal generalizadamente. Esse nível de espírito é um pouco difícil de nascer daqui para frente. Basta ver que eles estão limpando o umbral, as trevas, e julgando o umbral para cá. Então as trevas vão sendo rarefeitas, e o umbral na Terra, chega uma hora que o umbral será amenizado por espíritos mais conscientes, que ainda vai ter umbral. Só que não... Limpar as trevas é julgar para o umbral? Não. As trevas se retiram do planeta. E o umbral joga. E o umbral reencarna. Mais primitivo. Mais primitivo. E o umbral joga para a Terra para liquidar o processo de extremos. Porque nós estamos no momento do planeta que o mal e o bem estão evidenciados. As coisas estão muito o quê? Claras. É como se falasse assim: escolha o que você quer da sua vida. Porque antes era tudo escondido. Agora não. Os extremos vêm de atitudes como tem pessoal lá de extremo né? Você vê para falar assim, gente, como que nós, em pleno processo de transição, ainda cabe esse comportamento? Isso é para falar, chamar a atenção daí, mas o que eu quero da minha vida? São escolhas nos momentos de extremos, infelizmente, né? Mas cada vez mais, do ano 2000 para cá, diminui a possibilidade de trevosos reencarnarem no planeta. Com a limpeza das trevas, que tem durado aí esses 20 anos, cada vez mais as trevas vai sair. Só fica umbralino. E os umbralinos encarnados, que a maioria de nós veio do umbral, né? Para ver se melhora um pouquinho. Porque mesmo nós que fomos preparados espiritualmente reencarnatório, antes de ser preparado, nós estávamos onde? No umbral. Eu posso estar assim, eu vim lá do plano espiritual, depois que você veio do umbral. Depois que passou a porta do umbral. Só te deram uma preparadinha para facilitar a sua vida. Samuel, parece que a gente fica torcendo para esse pessoal sair daqui da Terra, né? Não, a gente não fica mesmo. Deixa eu terminar, a gente fica torcendo. Só que a gente esquece que eles são irmãos nossos. São pessoas que estão no nível de ignorância, talvez um pouquinho pior que o nosso só. A diferença não é tão grande. Não. E nós estamos esquecendo que aquilo que Jesus sempre pregou, que é exatamente a fraternidade. E lembrar que eles são nossos irmãos. É muito difícil, né? Porque o tipo de atitudes que eles tomam são muito extremas. Mas a gente tem que começar a ter um pouquinho de compaixão para quem faz o mal.
Mas o animal quando pega e devora um outro, não parece que é algo maldoso? É porque ele está mais próximo do animal do que do nominal. A gente precisa entender isso. Hoje, se a gente já tiver compaixão, eu sei que uma vítima gera mais sensibilidade em nós, né, do que o agressor. Nós vamos ter que aprender a ter compaixão do agressor, porque ele está mais doente do que a vítima. Amar os vossos inimigos, né? Isso aí. Alexandre, porém, não me deixou terminar, cortando minha frase inoportuna, e respondeu: já sei o que quer dizer. Verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho, e se não será melhor entregar o obsediado à própria sorte. Esta observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática que ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Certamente, e quando a pessoa está no caminho do mal, é muito difícil nós podermos fazer alguma coisa por ele. Mas se ele está agindo em direção ao sofredor, já há uma possibilidade de nós agirmos em auxílio ao sofredor para que possa respingar alguma coisa em benefício do agressor. Está claro? Porque para o agressor diretamente é muito difícil uma ação, mas sempre uma espera, uma oração, alguma coisa que nós possamos fazer por conta dele. É difícil mudá-lo, né? Mas para quem está sofrendo, sempre tem um sofredor agindo sobre ele. E temos que ver que quando você está ajudando um, você tem que tentar beneficiar o outro. Porque muitas vezes um sofredor, quando não diretamente ignorante, o agressor é um sofredor respondendo pela justiça. Porque antes ele também já foi o quê? Por isso que é difícil nós avaliarmos superficialmente um fato. Precisamos ter uma amplitude de visão diante de qualquer circunstância, né? Por exemplo, nós vivemos politicamente diante de trocas de posições que é muito difícil avaliar o grau de quem você está defendendo e o grau de quem está fazendo. Porque muitas vezes quem nós estamos defendendo já fez. E quem está fazendo vai receber. Se a gente olha só simplesmente pelo um prisma apenas, nós distorcemos o processo de auxílio real. Já que na história da humanidade, os processos passam, as pessoas ficam, os espíritos permanecem. Por isso que, acima das divisões, nós temos que ter compaixão. O nosso propósito, apesar de sempre tentarmos fazer o benefício da vida, na melhoria de todos,
a gente tem que ter sempre sentimentos de solidariedade, de compaixão, de perdão, diante dos fatos superficiais em si. Certamente, quando o Estevão estava sendo apedrejado, Paulo poderia ser visto como o quê? Agressor. Defendendo uma ideia que Jesus, naqueles instantes que o Estevão já conseguia participar da realidade espiritual, e já via o próprio Cristo do lado dele, o Estevão já tinha um sentimento, olha que ele era o agredido, um sentimento de compaixão pelo Paulo, né? E o Cristo tinha certeza do ideal do Paulo. Ele só estava obscurecido pelo orgulho. São traços muito fortes na nossa natureza que distorcem a visão da vida. Por isso que espíritos mais nobres não tomam partidos. Porque ele vê os dois lados. Vê, né? A gente vê muitas vezes a luta que nós temos para melhorar uma condição de um bairro. Aí você lembra da minha época, não tem mais isso, né? Orelhão. Uma pena. E a ignorância das pessoas que recebiam o auxílio, você vê, destruíam os orelhões. Então, muitas vezes você luta por direitos de espíritos muito ignorantes, mas mesmo assim você tem que lutar pelos direitos, né? Porque é assim que a gente tem que fazer. Nunca lutar contra pessoas, mas defender ideias, né? Que pessoas seguem ideias, como nós já seguimos muitas vezes ideias, mas é mais essencial termos compaixão do que ter ideias. Para aquele que está cego pela agressão, para aquele que está sofrendo uma agressão, né? É engraçado, eu estou me lembrando aqui que nesse tempo todo do nosso curso você sempre fala isso, sobre a gente ter esse olhar de compaixão em direção ao agressor, né? Ou aquele que está fazendo algo de muito errado. E eu sempre lembro disso, Samuel. Por exemplo, você sempre falou aqui, quando a gente passa perto daqueles jovens que estão lá se drogando e tudo, né? Da gente, em vez de ficar julgando, né? Criticando, a gente mandar uma boa vibração, uma prece, para que um dia ele seja tocado, né? Por isso, uma vez que nós estamos todos interconectados, né? Nossa mente nós estamos todos ligados, né? Então, aquilo que eu fizer em termos de compaixão, de pensamento bom, pensamento positivo em direção ao outro, de uma forma, para todo mundo se beneficiando. Eu sempre lembro disso. Você vê, nós temos que entender, quem está sofrendo é porque causou. Não é porque causou que tem que sofrer, mas está sofrendo porque causou. Ele tem né? Um caminho grande para percorrer, né? Porque ninguém vai receber nenhum tipo de ação na vida se não está merecendo receber. Nós vivemos num país porque nós aprontamos muito, gente. Onde nós passamos, muitas vezes nós vamos ver na condição de colonização do Brasil, os companheiros que foram trazidos foram espíritos exilados de prisões, escravos, não é assim?
Mas espiritualmente, um grupo de espíritos que nasceu no Brasil são exilados de crimes espirituais, crimes políticos, crimes diversos, de abuso de poder, de injustiças sociais. Está todo mundo aqui junto. A gente não é santo, não. É. Então, nós estamos penando com o que nós fizemos penar. As lutas são grandes. Desde que eu me vejo por gente, entra grupos, representações, mas as lutas são as mesmas. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. A nossa bênção é que nós encontramos com Jesus no nosso caminho de Damasco, na representação da doutrina espírita, que fez a gente cair do cavalo, Essa é ótima. da nossa prepotência, Da nossa igreja. nossa falta de visão. Agora que você falou essa coisa de cavalo, eu vim entender o que falavam para mim quando eu era criança. Fulano caiu do cavalo. Que cavalo? É mesmo. Também não andava com cavalo. Agora eu entendi. Então, caindo do cavalo literalmente, né? Literalmente caiu do cavalo. Então, a gente, hoje precisamos contribuir com Cristo. Não é aquela pretensão de ser discípulo de Jesus que nós não temos esse credencial. Mesmo porque no passado já fizemos um movimento muito contrário ao próprio Cristo. Mas sempre é momento de despertar. Sempre é momento de acordar, né? E aos poucos nós vamos pegando um caminho diferenciado, para que a gente possa tentar melhorar nossas condições de vida. Não é isso mesmo? Mas ninguém sofre nada que não criou. Ninguém luta por nada que não manifestou o contrário. Mas tem que fazer. É o compromisso que cada um de nós tem. A nossa luta de contribuir com as melhorias do mundo. Mas a maior contribuição que nós vamos dar na melhoria do mundo é a melhoria de quem? De nós mesmos. E nós hoje não estamos mais na época de fatores teóricos. A vida está impondo para nós, na experiência, a nossa necessidade de melhoria. Agora é praticar. Agora tem que viver, né? Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra no tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento no serviço do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive em silêncio. E porque meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. Então nós não vamos salvar o mundo. E nada vai ser rápido. As coisas levam o quê? Tempo. Certamente que o mundo de regeneração está entrando. A regeneração vai acontecer. Querendo ou não, nós vamos ter que regenerar. Alguns limites chegam e algumas aberturas se abrem. Mas mesmo na regeneração nós vamos ter um trabalho a se fazer ao longo de reencarnações. Talvez já não é mar, como a gente já falou, é um rio, mesmo um lago. Vai diminuindo o número de reencarnações conforme a qualidade de vida que nós vamos tendo. O nível de reencarnações muito grande é no mundo de provas e expiações. Tem que reencarnar muito, gente. Agora, no mundo de regeneração, o número de reencarnações vai diminuindo. No mínimo é rio.
nós já somos orientados pelo campo da justiça. Endireitai as veredas. É assim? Vamos parar de ficar dando o quê? Volta. As reencarnações são mais produzíveis. É. Né? Sim, às vezes nas reuniões mediúnicas nossas, a gente entra com o intuito de que todos os atendentes, seja de um lado ou de outro, vão ter solução. Esse é o nosso. Só que esse capítulo mostra exatamente o contrário, né? Que, inclusive falando que o tempo é necessário, né? O amor leva tempo. Eles têm reuniões de desenvolvimento. Os problemas apresentados são mais leves. Porque nossa reunião é supimba. Tudo que entra soluciona. Não, meu filho, porque só entra coisa molinha, viu? Coisas mais tranquilas. Mas tem reuniões que você vai passar a vida toda acompanhando o espírito, você não ajuda ninguém no sentido real de soluções, porque o trabalho é feito para onde? No plano espiritual. E muitas dessas soluções chamam reencarnação. E você vai ter desempenhado muito bem o papel se você tiver resolvido o problema seu, né? Isso mesmo. Porque, na realidade, nós estamos gastando uma vida. Porque dá muita frustração. Eu já notei isso, que as pessoas se sentem frustradas, às vezes, de um caso não ser resolvido. Isso aí. Né? O que é uma ilusão de percepção. O André Luiz mesmo estava falando assim, mas do jeito que eu estava vendo, assim, isso aí vai ficar muitos anos aqui nós conversando, não vai adiantar nada. Vai adiantar, ué. Também já está ali, né? O amor leva a tempo. Ué. Isso aí, ué. A jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais eximiam lamentáveis condições orgânicas. Por isso que está escrito no Evangelho: não limpa, não adorna. Não limpa a casa superficialmente, não, que volta 7 pior. Não entendi. Porque o Evangelho diz assim: quando você retira os espíritos mal da sua casa, e você não se compromete com a limpeza da casa, e vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, e faz uma cara de limpeza, né? Uma limpeza, uma maquiagem de limpeza, vem 7 pior e entra nela. É assim? Você vai no centro espírita, toma 7 passes, assimila um conteúdo de reflexão, mas mantém o mesmo quê? Mesmo comportamento na vida. Só muda no centro espírita. É uma casa o quê? Adornada. Que parece que limpou, mas não. Você pode até entrar no centro, mas na hora que você sai do centro já tem um 7 atrás do... Entrando na sua casa o quê? Né? A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro aos nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro de sensibilidade, além de lamentável relaxamento das fibras motoras. Lastimável, né? Por isso que nós temos que observar nossas perturbações e saber o grau de perturbação que nós andamos. E que tem casos que nós precisamos ter uma disciplina muito grande, que sem a contribuição pessoal da nossa parte, vai ser difícil melhorar. E olha que nós podemos estar indo no centro, tomando passe, fazendo desobsessão. Se nós não melhorarmos nossas condições, relaxarmos nossos comportamentos,
agredirmos, respondemos, não adianta. Nós mesmos somos o problema. Tem que vigiar. Tem. Por isso que tem uns que tem que estar firme no trabalho ativo do bem. Tem que estar sempre lendo. Tem que estar sempre doutrinando. Tem que estar sempre repetindo para ver se melhora ao longo do tempo. Porque só assim nós mostramos para os obsessores que nós estamos no caminho certo. O Divaldo não tinha um obsessor de 20 anos. Ele gastou 20 anos para convencer o obsessor. Tem obsessor nosso que vão gastar 3 vidas ou 4 vidas. Que ele não aceita só uma vida, não. Ele vai ter que gastar umas 4 vidas para falar assim, meu filho, você é persistente, hein? Agora você me convenceu. Não é assim? Por isso que nós precisamos ter sempre uma rédea curta em relação às nossas perturbações. Por mais que elas sejam grandes, a gente tem que calar, silenciar e seguir em frente. Só a persistência do bem fará as transformações de nossos problemas. Né? Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos demais obsediados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e nos rins. Outro mostrava singular desequilíbrio no coração e nos pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Você vê que nós somos espíritos desequilibrados em quase todos os aspectos do nosso organismo físico. Porque a ciência não dá conta disso, não. Dá não. Ela tenta, né? Ela tenta nos ajudar, né? Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, você vê, clinicamente é difícil, gente. Uma patologia descrita, seja esquizofrenia, seja paranoia, seja quadros de PMD, sejam, que hoje vão mudando os nomes, crises como fobia, são quadros muito difíceis de soluções, porque estão ligados a processos obsessores a longa data. Pessoas que têm crise convulsiva, Hã? pessoas que têm crise convulsiva. Crises convulsivas, depressões, Inclusive, angústia. Pensamento, né? Isso. Que é uma característica dos obsessores, né? Isso. Principalmente nos quadros de esquizofrenia. Você olha para o quadro geral da vida, até um hospital psiquiátrico adiantado. A maioria de nós, graças, mesmo doente igual a gente é, de vez em quando nós colocamos um jaleco para tentar fazer o papel de enfermagem. Por isso, quando uma pessoa faz uma visita, um trabalho qualquer de auxílio, a gente mais perturbado que nós, quanta gente vai na campanha do pãozinho, levar um pãozinho, e o quadro que você vê lá fora é um quadro deprimente. A gente já é perturbado, né? Nós aprendemos muito com essas. Isso. Então aí, a gente não está melhor não, mas pelo menos tem gente pior do que a gente para poder ajudar. Por isso que toda tarefa do bem é recurso de plantio que ao longo do tempo vai nos ajudando a resolver os nossos próprios problemas. Nossos problemas talvez não tenham soluções imediatas nessa encarnação. Mas quando você trabalha uma tarefa do bem toda semana, ali tentando fazer alguma coisa, com parcos recursos, eu tenho uma equipe de visita, que a gente faz visita, leva no lenitivo, de uma leitura do bem, um passe. Ao longo dos anos, essa equipe mais nova de 10 anos, ela já
acompanhou alguns companheiros que desencarnaram ao longo dos anos. Não é assim? E a gente olha que a gente não faz nada. A gente faz uma leitura, dá um passe. Para que é isso? Uma troca de um sábado à tarde em benefício de quem está sofrendo? Nós somos muito pequenos, gente. Mas somos persistentes. Talvez isso, por exemplo, não tira dor de garganta de expositor. Mas eles não assimilam nada. Hã? Eles não assimilam. Assimilam, se sentem muito confortáveis. Eu estou falando para nós que estão trabalhando. Mas ao longo dos processos, tem obsessor que fica sensibilizado, tem mentores de espíritos que estão em sofrimento, que o mentor fala assim: essa turma aí merece de mim alguma coisa que eu posso fazer por eles, porque eles estão fazendo pelos meus. Então, não precisamos preocupar com resultados. Nós temos que se persistir no bem. Nossos casos são casos mais amenos, que tem gente pior do que a gente. Mas só de estar no centro espírita, só de estar fazendo bem, já criamos o contrapeso. Isso que eu falo. Nunca abra mão do trabalho do bem, mesmo que os outros não deixem. Persistem. Porque tem quadros difíceis na vida, que nós não gostamos de estar do lado deles. Samuel, esse grupo de pessoas, não vou falar nem de pessoas desarranjadas, que ficam assim, nas portas das lojas, é um monte mesmo, né? Todo sujo, todo estrupiado. Ele não tem um mentor, O mentor vai lá todo dia visitar isso para ver se tem mudança de alguma coisa. Ah, mas Todos Eles não podem mudar a situação, que quem tem que mudar é quem? o próprio. Mas esperam sempre alguma coisa, por isso que ele falou, é um trabalho persistente, que você não sabe o efeito que vai dar. Agora vamos pegar de novo a campanha do pãozinho. Você entrega o pão, você entrega a mensagem, eles leem, sensibilizam com aquilo, mas continuam na mesma vida. Mas ali vai caindo uma gotinha de quê? Daquele conhecimento. De uma semente que um dia vai brotar. Tem gente que fala assim: vocês estão alimentando bandido na rua. Já ouvi muito. Não, nós estamos lançando semente da esperança. Porque nós também já fomos bandidos e alguém tirou a gente das trevas. Nenhum de nós... Ninguém está sozinho? Não. Nenhum de nós pode dizer que um quadro de alguém é pior. Porque ontem nós já estivemos em processos idênticos. Só fomos resgatados no momento correto. E o processo de resgate em relação a nós nos facultou a possibilidade de não fazer grandes coisas, mas de fazer parte de um movimento que pode contribuir para alguém sair das condições que ontem nós já o quê? Por isso nós temos que ter persistência. E eu estou falando muitas vezes, hoje nós estamos mais equilibrados, gente. Mas tem companheiros perto de nós que não estão equilibrados. Que a gente tem que ter paciência de alimentar nele a perspectiva de melhoria, porque ele tem um quadro clínico pior do que o do nosso. Mas está correndo atrás do prejuízo. Aí nós somos chamados de ter compaixão para estar do lado desses companheiros e ser estímulo de vida, porque nós já aprontamos muito, eles também aprontaram muito, só que eles são mais recentes no aprontamento. E nós já estamos um pouquinho à frente na liquidação dos nossos processos. Mas a gente encontra com esses companheiros e a gente tem que estimulá-lo bem, mesmo que não seja gostoso estar do lado deles. Porque nós temos que ter sempre compaixão por todos. É assim? Então, eu lembro muitas vezes quando você vai para uma campanha de pãozinho, que o próprio cara da rua fala assim: eu posso ajudar? Pode. Mas ele está em condições assim extremamente desconfortantes.
Mas a gente tem que fazer naquele dia, aquela trajetória, sustentando limites fisiológicos que não nos fazem muito bem, mas que vale a pena acompanhar, fazer o companheiro, naquele momento fazer aquela repercussão junto de nós. Isso é importante, né, Samuel? Quantas vezes no grupo de visitas, nós vamos encontrar pessoas piores do que os visitados, e o pessoal fica assim, nós temos que tirar essa pessoa do grupo. Aí você pensa assim, se você tirar, você tem que buscar onde você deixar depois. Eu queria ter um grupo só de pessoas confortavelmente equilibradas, né, assim? Mas tem hora que tem que ter gente desequilibrada, porque pelo menos vai pegando exemplo, que nós não temos ainda capaz de dar. É? Preferência, o controle, né? Tem gente que fala assim, Samuel, o seu grupo é muito perturbado, você não entraria no meu centro, que é seu grupo, não. Mas eu continuo com o meu aqui. Capenga, mas vai. Com gente perturbada, que aos poucos vai ficando menos perturbado. É assim? Porque eu prefiro. Porque todo lugar tem, pessoal. É. Não adianta fachar aqui no centro deles. Isso mesmo. Todo lugar tem gente perturbada. Mas Jesus veio para os sãos? Você vê, né? Tinha um mestre que tinha vários discípulos meditando. E entre os discípulos tinha um que estava roubando todo mundo. Aí os discípulos começaram a ficar espertos. Aí começaram a ver quem estava roubando. Aí reuniram o grupo todo reunido. Mestre, gostaríamos que você expulsasse esse companheiro do nosso grupo, porque está roubando todo mundo. Aí o mestre falou assim com ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu olho para vocês e vejo que vocês estão bem orientados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar vocês e vou ficar com ele, porque agora ele vai só roubar de mim. Mas eu tenho esperança de um dia melhorar ele um pouco mais. Então, eles queriam expulsar o companheiro que estava perturbado, ele preferiu libertar os companheiros que já estavam lá, para ficar só com o perturbado junto dele. Para ver se consertar. É. Eu lembrei daquela história do Chico. Isso aí. Que pediu a vizinha lá que estava roubando a horta dele lá, ele deu a chave para ela tomar conta, não teve Você viu? São coisas que a gente tem que aprender. Não sei se nós conseguimos fazer isso não. Mas tem hora que você tem um centro espírito meio mais perturbado assim, você tem que expulsar esse trabalho aí. Não, deixa ele aqui, meu filho, vai para o centro espírita que você está precisando. Lá está mais organizado. Mas não tem como expulsar ninguém do centro espírita. Isso. Porque o centro espírita não é nosso, né? Isso aí, ué. Se a pessoa está perturbada, nós expulsar ela, vai para onde? Pelo menos deixa ela perto. Tinha uma senhora que ela entrava no nosso centro, ela caía no chão lá. No centro que eu trabalhei lá no Padre Eustáquio, Prado, quer dizer. Ela caía no centro, eu ficava perturbado quando ela estava no centro, porque ela desmaiava lá no meio da turma. Ao longo do tempo que nós fomos acolhendo ela começou a desmaiar de mês em mês, de 2 meses em 2 meses, 3 meses, 3 meses. Foi diminuindo. Porque quando nós pegamos ela desmaiava todo dia. Depois ela foi fazer visita com a gente, desmaiava no meio da visita. Era uma loucura, né? Mas foi melhorando, gente. É assim que tem hora que tem que ser. Jesus veio para os doentes. Isso aí. Nós somos Jesus, não, irmã. Nós somos perturbados, com gente mais perturbada, com gente menos perturbada. É assim que nós melhoramos uns com os outros. Nem o grupo de Jesus era superior. Enquanto examinava, atento àqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica, a longos jarros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. É assim que a gente tem que trabalhar, gente. Lógico,
A Terra vai mudar. Tem certos quadros que infelizmente não dá mais para acompanhar. Mas vamos fazer a nossa parte até quando dá, né? Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos os milagres das transformações repentinas, nem a promoção imediata, nos planos mais elevados, dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de semeadura, de cuidado, de persistência e de vigilância. Então, quando a gente é chamado a operar, a gente tem que pensar assim. Não é assim? É uma fraternidade legítima. Então não podemos esperar transformações imediatas dos outros que nós nem mesmo temos. Nós somos seres transformados, gente? Não. Mas nós temos que ter compaixão das pessoas mais perturbadas do que nós. Nós temos que ensaiar um pouco mais de abertura, de doação de nós para os mais egoístas, não é assim? A gente se incomoda muito com, como a gente tem falado, com gente que come mais do que a gente, não é assim? Com gente que... Aí a gente vai ensaiando. Por que a gente vive com pessoas assim? Para que a gente tenha compaixão dessa turma. E ter um olhar mais aberto e falar assim, deixa os companheiros. Mas não é melhor falar com medo. A gente pode até tentar, mas eles vão responder assim, deixa, cuida da sua vida que eu cuido da minha. É assim. Para a gente falar com as pessoas assim, tem que comer muito pouco perto deles, muitos anos. Sem falar nada. É. Que aí a gente vai tomando autoridade para falar. É porque nós mudamos recentemente com a doutrina espírita, já achamos que somos... Nós somos os perturbados em condição de melhoria. Eu trabalhei numa firma que eu não conseguia comer com os rapazes. Você vê, né? De tanta comida que eles põem no prato. Você vê. Eu não aguentava Então, comer. o que nós tínhamos que ter? Compaixão, tu se come muito. O ensaio é mais para nós do que para os outros. Meu Deus. É. Para que a gente consiga respeitar cada um das suas condições, né? Não se quebram grilhões de muitos séculos com um instante, e nem se edifica uma cidade num dia. É interessante que muitas vezes companheiros que procuram espiritismo querem soluções imediatas para os problemas espirituais e falam assim, eu vou procurar um centro que lá resolve rápido. Vocês podem ter certeza, nunca nada resolve rápido, gente. Pode até aparecer que resolve. Tem até um caso aqui tem uma missa aqui no nosso bairro, que toda segunda-feira é a missa para os doentes, missa de cura. Mas é cura espiritual, não é cura de mão, de braço quebrado, nem nada. E tem muita gente que estava indo à missa porque queria sair com o braço só. Aí o padre explicou, não, vocês não conseguem se curar, se está com o braço quebrado, você tem que fora do corpo. Aqui vocês vêm tratar do espírito. Mas foi difícil para a turma entender que ali não era um pronto-socorro. Isso mesmo, Não físico. Isso mesmo. Nós estamos em trabalho. Você vê, nós passamos pela dor de garganta. Nós temos que fazer palestra muito. Nós temos que aconselhar as pessoas demais. Nós temos que sempre estar aberto a uma orientação nobre. Mas não abre a brechinha não, que você tem que ser lembrado que você falou muita besteira no passado. Já desorientou muitos corações. Não é assim? De vez em quando tem que vir a lembrança para falar assim, olha, você pode achar que você está indo bem, meu filho. Mas você ainda está pagando a longos, a cheques muitos vermelhos ainda que estavam entrando ainda na sua conta. O diário é longo. É. Então tem de vez em quando tem que sentir na pele o que os outros sentem. Não é assim porque nós não somos privilegiados só porque nós estamos no caminho do bem, não. Nós somos esforçados. Todos nós temos que ser bastante esforçados no bem. Nós temos que tolerar pessoas indesejáveis no serviço. Nós temos que tolerar o trânsito deseducado. Não é assim? Gente, se a gente fosse bom mesmo, nós estávamos na Terra, gente? Não. Não.
Se nós somos educados mesmo, não estava aqui não. É porque nós estamos lendo muito livro bom, que a gente acha que é bom. Bondade não pega por osmose, é dedicação contínua e aguentar perturbado do lar. Para nós atingirmos a paz profunda, nós temos que ter paz no meio do barulho. Enquanto o barulho for perturbador, é porque não tem paz interior. Aí eu peço para o pessoal parar com os barulhos externos para ver se melhora a paz. Não vai melhorar, gente, porque o barulho é interno. Você só vai ter paz verdadeira quando você estiver no meio do barulho e o barulho não te perturbar mais. Só vai ter paz verdadeira. Só vai ter tranquilidade quando os outros pegarem no seu pé e você não tiver nem pé para os outros pegar mais. É assim? Quando realmente você começar a compreender que os problemas dos outros não mais vão te afligir. Porque se a gente está no centro espírita e os próprios familiares nos perturbam, o que é isso? Imagina os estranhos, gente. Se você senta numa mesa, o sobrinho que come mais do que o seu filho te perturba. Se você avalia o comportamento do tio, o desequilíbrio do primo, não é assim? Imagina quando você estiver fora, então. Isso quer dizer que ainda há perturbação muito demais em nós, gente. Mas hoje nós temos que estar muito felizes de ver isso acontecendo conosco. Porque a escola da Terra está nos dando a oportunidade de falar assim, olha o que você precisa aprender toda vez que você sai perturbado de algum lugar. É porque é aquilo que você precisa, então você precisa estar muito naquele lugar. Porque as perturbações estão mostrando os seus limites espirituais. Não, a gente quer viver com anjo, com espírito nobre do lado. Você aprendeu o que com o espírito nobre do lado, gente? Vocês não vão te perturbar, vocês não vão trazer. Imagina você sentar do lado só de gente equilibrada que come pouco. Você que vai ser o desequilibrado. Você que vai ser o desequilibrado perto dele. Comida é uma coisa séria. Eu como muito, atrapalho o outro, prejudico o outro. Isso é questão da animalidade, gente. Tem gente que já se incomoda com os papapás. Esse cara é papapá. Meu filho, a comida está problema com você até hoje. Porque está tomando mais passe que você. É assim. É a mesma questão de sempre. A gente só vai mudando a sutilidade do problema. Mas o problema é assim. É, até a gente entrar em paz e sair em paz em qualquer lugar. Porque se eu não andar em paz nos lugares que eu estou, é porque a perturbação ainda está na mão. Esse mundo está perturbado. Que mundo está perturbado o quê, gente? Quem está perturbado é a minha intimidade que sintoniza com a perturbação do mundo. Quer dizer que o Papa Paz não devia assistir a palestra em casa, não. Você é mesmo. É assim? E o Papa palestra? Meu filho, você vai ficar mais sábio do que eu. Nós nos incomodamos com todo mundo. Então, para nós, né? Nós aqui, nós estamos conversando entre nós aqui, ó. Olha a perturbação. E agradeça as pessoas que nos perturbam. Porque eles são os nossos professores. E enquanto persistir perturbação, fica do lado deles. Porque antes nós corríamos de gente perturbada. Fugindo da perturbação. Mas a perturbação acaba com a gente. E nós achando que era dos outros. Hoje não. Olha quem nos perturba. Olha o que eles fazem para nos perturbar. E antes de falar com eles aquilo que tem que fazer, faça 1000 vezes. 1000 vezes o que você pedir para eles fazer. Não é assim? Para que a gente construa autoridade. Construa autoridade para falar. E quando a gente tiver autoridade, que a gente tenha sentimento para falar. Porque só a compaixão sabe falar depois da autoridade. Porque não adianta você ter só autoridade, não. Tem que ter também o quê? Compaixão. Educação, etc. Isso aí.
É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Então não adianta ter ânimo humano não, gente. Tem que ser ânimo o quê? Evangélico. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava a nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente, asseverou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. E é por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar a perguntar, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interromperam-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem, resoluta e firme na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Reparei que os 3 outros enfermos, tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se mantinham habituados, demonstrando escasso aproveitamento, mas teve um pouquinho. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei: como atingir as conclusões finais no tratamento dos obsediados? Ele sorriu e respondeu: em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja percebida ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza, que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decisivamente na restauração das suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Então, se há restabelecimento interior e espiritual, há um efeito nisso na onde? No corpo físico. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres da nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Uma vez nós estávamos tentando ajudar um menino que mexia com drogas, mas ele não queria melhorar. E um dia eu falei assim: espiritualidade, eu estou aqui tentando ajudar o companheiro, e ele não melhora. Quantos desgastes! E ele continua o mesmo problema, gente. Aí o Espírito fala, como se dissesse essa frase para mim aqui, ó: olha quem que você quer ajudar, meu filho. Porque tem gente que quer ser ajudado e vai ser melhorado. Tem gente que não vai ser melhorado. Fica contente com o que você é capaz de dar. Que ele pode não melhorar, mas ele levou alguma coisa do seu auxílio no coração dele, para que um dia, quando ele melhorar, ele seja um dos elementos e ingredientes somatórios na melhoria dele. Tem irmãos da nossa vida particular que só vão melhorar, gente, a longo prazo, e olha lá. E não fica desanimado, não. Tem filhos nossos, consanguíneos, que só vão melhorar daqui a 10 vidas. E se nós tivermos persistência de abraçá-los como amigo, irmão, seja na posição de pais, na posição de cônjuges, de irmãos consanguíneos, de amigos de trabalho, se nós persistirmos em 10 encarnações,
aí nós vamos ver melhoria. Por isso que quando nós entramos na doutrina espírita, nós não temos que ter uma mente imediatista, achando que as coisas melhoram facilmente. Tem coisas que só vão melhorar depois de muitas vidas, gente. Nesse processo de expurgo espiritual, muitos companheiros que nós amamos vão sair para o expurgo, gente. E só vão melhorar daqui a 1 milênio. Nós não temos mais que ter a consciência de achar que melhoria tem que ser imediata. Ficamos até contentes quando alguém melhora alguma coisa imediato, gente. É porque ele já estava trabalhando nisso há várias o quê? Encarnações, tanto quanto nós, gente. Estamos nos esforçando nessa encarnação para ser um pouquinho melhores. Nós não somos muito diferentes das pessoas, não. Até porque essa melhoria não é extraordinária, não, gente. Porque nós temos um padrão de perfeição muito exagerado. A perfeição não é o que nós pensamos. O comportamento nobre de alguns companheiros já é algo extraordinário. Que a gente acha que nobreza é algo fora do comum. Então, alguns dos nossos esforços já tem que bater palma, porque é o que é um padrão muito bom de melhoria, que é aquilo que nós achávamos que era algo extraordinário. Não, é isso aí, meu filho, né? O mundo de regeneração vai ser muito bom, mas vai ter muitas imperfeições a serem trabalhadas, muitas distorções, né? Mas se a gente olha para o mundo generalizadamente, o mundo está caminhando muito rápido para as transformações, mesmo com o egoísmo de uns, mesmo com a violência de outros. Não é assim? Tem gente que é violência só no meio dos estranhos, mas no meio de quem ele ama, ele até é violento, mas já tem compaixão por alguém, por um cachorro, por um objeto, já tem capacidade de ter um olhar por isso. É porque a avaliação não pode ser generalizada. A melhoria de cada um de nós é diferenciada, né? Chico ia nos presídios e ele fazia questão de beijar a mão dos prisioneiros, né? Muitos prisioneiros eram tocados por isso. Mas nós voltava para a cela, voltava a ser o mal que era. Mas aquilo já foi o suficiente para ter uma melhoria deles. É assim que a coisa funciona, com a espiritualidade. Penaliza-me, porém, o quadro clínico dos obsediados infelizes. Considerei sob forte impressão, porque o André Luiz é médico. E o médico acha que vai curar o quê? De imediato. Tem cura que não é de imediato, não, gente. Só corte. Essas coisinhas mais... Isso é fácil, né? Mas em se tratando de intimidade vai demorar um bocado, viu, gente? Qual dolorosa é a condição física de cada um? Sim, sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital na caminhada da vida. Perseverando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Cada um, gente, tem a luz que é própria. Por isso que eu não posso incomodar com as religiões de ninguém. Tem gente que precisa do protestantismo, do catolicismo, do espiritismo, da espiritualidade, e assim sucessivamente, porque o remédio para cada um é diferenciado. Paremos de nos incomodar com as religiões alheias e edifiquemos a nossa religiosidade,
que é isso que nós temos que fazer. Tem que preocupar com o que o outro está fazendo, não. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e as mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsediados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas, ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso no campo das sensações de vária ordem, contrariando débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas da obsessão do futuro. E depois sorri paternalmente, acrescentou, ainda tem uns minutinhos, vamos ver como é que vai. Que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doente e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que seu esforço traduz vontade divina, que é o nosso trabalho. Nós hoje somos esses obsediados, se esforçando em contribuir alguma coisa com aqueles que estão perturbados, sem ainda lampejo de melhoria. Nós somos essa menina melhorada, que tem que ter persistência, e que de vez em quando nós escorregamos, demonstrando nossas perturbações, mas que nós não podemos ficar muito tempo caídos não, porque é fria, e aproveita para cair para frente, porque até para cair você ganha um pedaço na frente, é assim? Para quando levantar ainda tem um pedacinho que você ganhou. O ruim é cair para trás e escorregar para trás, que aí você tem que voltar o que você já tinha conseguido o quê? Ganhar. Samuel, aqui vai estar faltando um pouquinho, né? Está voltando um pouquinho, mas eu vou parar aqui porque o tempo que acabou, e nós vamos pegar esse pedaço aqui, na próxima reunião, na semana que vem é